Bom dia, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Com alegria que nós vamos nesta manhã de domingo estar estudando a nossa lição de número 6, quando ela vai trazer para nós um tema sobre a liderança masculina. É uma continuidade daquilo que estamos estudando das nossas lições. A lição está baseada exatamente no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 7, quando ali Paulo dá as instruções a Timóteo sobre a questão da liderança, as qualificações dos bispos e diáconos. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa questão da liderança com os irmãos. A você está nos assistindo, está acompanhando conosco as nossas escolas bíblicas dominicais gravadas. Então você é o nosso ouvinte e que está participando conosco aos domingos, pela manhã. Então nós vamos orar e logo após a oração nós vamos estar dando continuidade com a nossa lição deste domingo. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelas nossas vidas, pela oportunidade que temos, ó Deus, de nesta manhã estar te bendizendo, ó Deus, na beleza da tua santidade. Muito obrigado, ó meu Deus, mais uma vez pelas nossas vidas. Ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua presença, Te glorificando e Te bendizendo na beleza da Tua santidade. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, nos ajuda, ó Deus, a entender a Tua palavra e vivenciar mesmo todos os dias em nossas vidas. Fica conosco, ó Senhor, é o que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo número 7. E aqui nós vamos estar aprendendo sobre as instruções, quando Paulo aqui nos fala, inspirado através do Espírito Santo, dizendo: fiel é a palavra, se alguém aspira a episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém incordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém? Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Meus queridos, aqui Paulo traz uma instrução muito forte para nós, para a liderança, para aqueles que almejam tê-la, para aqueles que almejam fazer parte de uma liderança. E aí Paulo vai dar instrução sobre essa liderança, a liderança masculina na igreja. E a introdução da nossa revista, ela traz para nós, dizendo qual é o papel do homem. Como a palavra de Deus revela as suas responsabilidades, seja na família, na igreja ou na sociedade, há um papel a ser desempenhado pelo homem, que infelizmente está sendo negligenciado. No entanto, o objetivo aqui é focar mais no papel do homem na igreja. A igreja e os relacionamentos nela são uma representação do caráter de Deus ao mundo que a observa. E aí nós vamos ver toda uma referência, quando ali ele traz Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, dizendo: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, toda uma instrução para aqueles que o Deus os chama. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23 a 25, Efésios capítulo 3, versículo 10, traz toda uma menção desse caráter, deste homem, desta pessoa que é levantada pelo Senhor. Ele vai dizer que logo é de suma importância que uma congregação
ofereça tal testemunho. Desse modo, os homens cristãos devem desempenhar na igreja o papel que lhes foi conferido por Deus. A situação atual é inegavelmente problemática, pois muitos homens da igreja não assumem o seu papel na liderança. A verdade, contudo, é que a vontade de Deus não mudou. O homem cristão, de maneira alguma, pode ignorar seu papel ou desempenhá-lo de maneira desleixada. Se a finalidade de uma congregação é honrar a Deus, então a conduta masculina da igreja deve ser modificada, para que Deus os aprove como membros obedientes de sua igreja. Os homens crentes devem reconhecer seu papel, cumpri-lo e ajudar outros a fazerem o mesmo. Então, traz aqui para nós na introdução, com relação ao homem cristão, de que forma nós não podemos, aqueles que são chamados, são escolhidos, de forma alguma pode negligenciar, de forma alguma pode fugir do seu papel, porque é o Senhor que nos chama. É o Senhor que nos chama, é Ele que nos capacita, é Ele que nos prepara. Por isso nós não podemos de forma alguma negligenciar esse chamado, de forma tal que a gente possa dar exemplo, cumprindo e fazendo com que outras pessoas possam fazer o mesmo. E aí o nosso primeiro ponto da revista, ela traz para nós um tema dizendo em busca de homens de verdade. E vai dizer que a história do povo de Deus está repleta de exemplos de homens de verdade, que cumpriram o seu papel nas mais variadas circunstâncias. A Bíblia descreve Deus buscando homens que cumpram os papéis para os quais Ele os designou. E a história está cheia disso. A Bíblia diz vários exemplos de homens que o Senhor chamou, que o Senhor levantou: Moisés, Arão, José, Abraão. Nós vamos ver muitos homens chamados pelo Senhor para que esses pudessem assumirem o papel de líder e conduzissem o seu povo. Então a Bíblia é repleta disso. E dentre isso nós vamos ver alguns exemplos, ainda no ponto 1 da nossa revista, que diz o seguinte: o Senhor buscou para si um homem que o agradasse e viesse a reinar sobre o povo. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 14. Buscou homens que andavam na prática da justiça e da verdade. Lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Buscou homens que se colocassem na brecha. Está lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Esses exemplos indicam uma necessidade. Por essa razão, não é absurdo e muito menos exagero afirmar que o bem-estar do povo de Deus aumenta ou declina dependendo dos homens que estão entre eles. Então, meu irmão, se você é chamado por Deus para ser líder, para liderar, então esse povo dos quais nós lideramos, ele pode ter um bem-estar bom, mas pode também ser declinado, dependendo de como esse líder está conduzindo o povo. Então, ele está dizendo aqui para nós que esse bem-estar do povo de Deus, ele pode estar bem, pode aumentar, mas pode declinar, dependendo de como nós conduzimos. Ele vai citar um exemplo aqui de algo que acontece no nosso dia a dia, como pais, como líderes às vezes. Diz assim: certa vez, o menino que brincava com outros garotos caiu e se machucou. Diante de sua queda e lamentação, seu pai expressou as seguintes palavras: seja homem, levante-se e siga em frente. Todo menino corre e se diverte nas mais variadas brincadeiras que conhecemos, mas quando caímos, ouvimos frases semelhantes de nosso pai ou até de nossos irmãos. Para muitos, essa frase pode soar inapropriada ou até machista, mas a ideia por trás dela visa apenas encorajar aquele menino que muito em breve irá se tornar homem e muito mais será exigido dele. E aí vem um alerta para nós: homens, ouçam o chamado de Deus, levantem-se, sigam o Mestre Jesus, apacentem as ovelhas de Cristo. Isso foi um grande chamado do Senhor Jesus Cristo para Pedro.
apacentem as minhas ovelhas. A função do líder, a função do homem na igreja quanto líder, apacentar as ovelhas do Senhor, cuidar das ovelhas do Senhor, conduzi-las e estar sempre à frente, cuidando, zelando, tratando dessas ovelhas. O ponto B diz um outro subtema chamado Eis-me aqui, Senhor. Você já ouviu o chamado de Deus e deseja cumprir seu papel de maneira a glorificá-lo? Mas como proceder? Afinal, o que Deus requer dos homens? Em tempos nos quais a expressão da moda é empoderamento feminino, bem como igualdade de gênero, é de suma importância reforçar e incentivar os homens a cumprir o seu papel. Nós vamos ver alguns exemplos importantes. Por isso, meus queridos, quando Deus nos chama, a nossa resposta é eis-me aqui, para que nós possamos ser encorajados pelo Senhor, para glorificá-lo, para que a gente não continue vendo todos os dias mulheres que cada vez mais assumem o papel do homem. Mulheres que estão cada dia mais buscando esse papel na sociedade. Mulheres que até dentro da igreja nós temos visto muitas igrejas hoje como pastoras, porque o homem tem negligenciado o seu trabalho, a sua função como líder. Por isso nós temos que ter esse cuidado enquanto líderes, enquanto homens chamados pelo Senhor. O ponto 2 fala de líderes amorosos. A liderança da igreja foi planejada por Deus. Assim, devemos ter o cuidado e zelo de voltar os nossos olhos para as Escrituras Sagradas. Fazendo assim, percebe-se que esse planejamento inclui exclusivamente os homens. Essa proposição pode ser vista no título de um livro recente chamado de Leadership is Male. A liderança é masculina. Por toda a história bíblica de Israel e da igreja neotestamentária, todos os papéis de liderança eram assumidos por homens. O registro bíblico exclui as mulheres. No entanto, essa exclusão tem sido deixada de lado, resultado da teologia liberal e do moderno movimento feminista. Isso nós temos visto nos dias atuais, que homens têm negligenciado o seu trabalho e a mulher tem assumido o seu papel como se fosse o líder. Outro problema que pode ser identificado é que poucos homens estão se posicionando para assumir a igreja e guiá-la de modo piedoso. Vale ressaltar que a crescente omissão masculina não valida a ordenação feminina. É a Bíblia que fundamenta a doutrina. Portanto, nem a cultura, nem a necessidade podem estabelecer esta ou qualquer outra doutrina. A palavra de Paulo a Timóteo, no texto básico que nós acabamos de ler, são um fundamento importante para a ideia da masculinidade. O versículo 1, por exemplo, refere-se especificamente ao ofício dos presbíteros, mas o princípio que nós lemos lá, envolvido, aplicam-se a todos nós, os tipos de liderança masculina na igreja, a todos. Paulo encoraja os homens a desejarem desempenhar papéis de liderança, quando diz, excelente obra almeja. Essa não é uma busca egoísta, principalmente tendo em vista as circunstâncias do período. Primeiro, a perseguição era violenta, está lá em Atos capítulo 12, versículo de 1 a 3. Segundo, a ordem de Cristo, Marcos capítulo 31, capítulo 9, versículo 35. Também Lucas capítulo 22, 24 a 27. Nós vamos ver essa ordem do Senhor nos ordenando. Eles tinham de ser líderes amorosos e não tiranos, autoritários, os que buscassem seus próprios benefícios. 1 Pedro capítulo 5, versículo de 1 a 3. Era esse o tipo de liderança encorajado por Paulo. O homem crente deve estar pronto e disposto a ser o que Deus busca para desempenhar esse papel fundamental, pois sem tais homens a igreja regredirá espiritualmente e decepcionará o Senhor. Observe a importância, observe o cuidado que nós temos que ter enquanto líderes, enquanto pessoas que o Senhor levanta para liderar. A responsabilidade
de ser líder amoroso, de ser líder cuidadoso, de ser líder piedoso, líder sensato e pessoas que realmente emitem e transferem confiança. O terceiro ponto da nossa revista aqui, ele traz mestres eficazes. Diz que o ensino da palavra de Deus, como é o caso da liderança, foi planejado e reservado primordialmente aos homens, embora o plano de Deus inclua as mulheres. Nós temos lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8, Tito capítulo 2, versículo de 3 a 5. Ele ordenou que somente os homens alimentassem o rebanho de Deus na reunião de seu povo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 a 14. E 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 ao versículo 35. Sendo assim, os homens necessitam de treinamento para desenvolverem suas habilidades de ensino. Há uma enorme necessidade de mais homens servindo a Deus por meio do ensino de sua palavra. Mesmo igrejas que enfatizam essa necessidade e mantêm uma boa reserva de professores, enfrentam algumas dificuldades nessa área. Frequentemente, não temos homens qualificados para ensinar nos estudos bíblicos ou em outros serviços da igreja. Uma das razões para esse problema é que muitas vezes aqueles que têm o dom do ensino se acomodam sob o pretexto de que somente os pastores são responsáveis pelo ensino bíblico. Os mesmos problemas acontecem com o aconselhamento. Portanto, diante das muitas necessidades, não é possível esperar somente do ministro ordenado ou dos oficiais da igreja. Meus queridos, esse problema nós temos enfrentado. Nós temos encontrado dificuldades todas as vezes em término de ano buscarmos pessoas para assumirem papéis na igreja, porque alguns se acomodam, outros acham que não têm capacidade, que não têm o dom, enfim, é realmente uma dificuldade muito grande. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos prepara, é Ele que faz toda a obra. Ele quer que nós nos coloquemos à sua disposição, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que o Senhor quer de nós, tá? Para que a gente possa ter essa coragem de liderar. Mas também será salutar e benefício que outros homens que possuem os dons necessários se usam e tornem-se parceiros nesse ministério. Não basta nós deixarmos apenas na mão de pastores, do ministro, dos presbíteros, mas todos nós temos a capacidade sim de estar à frente, de estar instruindo outros que às vezes realmente têm dificuldade. Quantos nós temos na nossa igreja? Pessoas qualificadas, pessoas preparadas, que às vezes se escondem e ficam com medo. E eu queria, o autor vai dizer a nós que além disso, em certa medida, cada homem da igreja precisa desenvolver e praticar suas habilidades de ensino, pois cada homem é marido ou um marido em potencial, e Deus ordena que os maridos em potencial, aqui que ele está se dizendo, sejam mestres em sua casa. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 7, Efésios capítulo 5, do versículo 25 a 27. Quando a palavra de Cristo habita em nós ricamente, acabamos ensinando ou admoestando uns aos outros. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Quando a palavra de Deus habita em nós, nós temos sim, quando ela habita ricamente em nós, nós temos um dom sim de ensinar, ou até mesmo de admoestar uns aos outros. E eu queria concluir no ponto 4 desta revista, vai falar de exemplos piedosos, quando ele diz que os homens da igreja são especialmente comissionados a servirem uns aos outros de maneira piedosa. Ser exemplo e parte integrante da liderança e do ensino eficaz. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. E 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7. Sem ele, esses papéis não podem ser eficazmente desempenhados. Os maridos também são chamados a se relacionarem, cada um com a sua esposa, de um modo que tipifique o grande exemplo, Jesus Cristo.
Em Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 13, e Tito, do capítulo 1, versículo 6 a 9, nós encontramos ali uma lista de traços próprios de um homem piedoso. O propósito principal dessa lista é identificar quais homens devem servir na igreja como presbíteros ou diáconos, mas seu propósito secundário é desafiar cada homem na igreja a cultivar essas características. Além disso, nenhuma dessas qualificações é elevada demais para ser alcançada com a capacidade graciosa de Deus. Na verdade, as características listadas são simplesmente aquelas que os homens cristãos devem demonstrar em grau crescente. Esses padrões divinos para os homens são reconhecidamente bastante elevados, mas, novamente, deve ser enfatizado que podemos ser esse tipo de exemplo descrito no texto bíblico. Parece que muitos homens acreditam que essas qualificações só se aplicam aos presbíteros e a diáconos, e não as têm como prioridade para alcançarem esse padrão de Deus. Então, todos nós, presbíteros, diáconos, líderes das sociedades internas, todos nós temos a capacidade. Todos nós somos capazes quando nós acreditamos na obra do Senhor em nossas vidas. Ele continua dizendo: nós desejamos que a igreja tenha mais e mais homens que busquem esse papel de líder amoroso, mestre eficaz, exemplos de homens piedosos. É a palavra de Deus para nós nesta manhã. É a palavra do Senhor quando ela traz para nós esse encorajamento, dizendo que todos nós somos capazes, de que todos nós, como homens, devemos ser líderes e estarem preparados para liderar. O Senhor nos prepara para isso. Quando Ele nos chamar, não recue, não negligencie, atue, seja fervoroso, seja corajoso. O Senhor é contigo. É a palavra que Ele disse para Josué: eu sou contigo. O Senhor está conosco também. É Ele que nos chama. Eu queria concluir, meu irmão, nesta manhã, a nossa lição de número 6, dizendo que a presente lição apresenta uma visão mais ampla da liderança da igreja, tendo em vista que, frequentemente, limitamos a liderança aos oficiais, ou seja, quando falamos de liderança, estamos tratando diretamente dos deveres de pastores, presbíteros e diáconos. No entanto, tendo em vista que cada homem é marido, ou, no mínimo, um marido em potencial, nossa visão de liderança necessita de uma urgente mudança. Alguns paradigmas devem cair a fim de que os homens da igreja estejam prontos para liderar e se envolver com a liderança da igreja. Se todo homem é um líder em potencial, seja na família ou na igreja, será necessário encontrarmos homens dispostos a ser líderes amorosos, mestres eficazes e exemplos piedosos, pois somos assim. A igreja poderá experimentar um ministério sadio e frutífero. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que nós possamos ter aprendido nesta manhã de que a liderança é Deus que chama. A liderança é Deus que prepara. A liderança é Deus que conduz. Que o Senhor venha nos fortalecer. Que o Senhor venha cada dia mais nos capacitar. E que venha levantar homens para que possam serem líderes. O que nós aprendemos nesta manhã é que todos nós somos homens em potencial e potencialmente capazes para ser líder. Amém? Vamos orar e vamos assim concluir a nossa escola bíblica dominical desta manhã. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelas nossas vidas, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos te louvando e te bendizendo, ó Deus, aprendendo do Senhor, quando o Senhor nos instrui, nos encoraja com relação à liderança. Ó Deus, continue, Senhor, levantando homens capazes, líderes capazes de conduzir o teu povo. Abençoe, Senhor, a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe o teu servo, o pastor José Alves. Dê força, continue dando sabedoria a ele. Abençoe, ó Deus, cada presbítero, cada diácono da tua igreja. Que cada sim, ó Deus, cada um possa se envolver mais, possa ser encorajado cada vez mais, ter a confiança em Ti, saber que é o Senhor que nos chamou, é o Senhor que nos prepara. Toma conta, assim, de cada um de nós.
Abençoe os teus servos, ó Deus, que continua assim, ó Deus, participando, assistindo, ó Deus, na tua escola bíblica dominical. Toma conta, meu Deus, das nossas vidas. Nos fortalece a fé cada vez mais. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo no canal da igreja, a todos que estão participando conosco lá no templo, e que Deus assim o abençoe, que o Senhor possa nos fortalecer e que muito em breve nós possamos estar todos juntos na igreja, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Que Deus possa nos fortalecer, que Deus venha assim nos encorajar cada vez mais. Amém? Que o Senhor nos abençoe.